Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Visão Espírita da Bíblia, agora abordando efetivamente o Novo Testamento, que é o que mais interessa para nós espíritas, e estudando na aula 10, a época de Jesus. Nesse nosso mapa, nós vamos ver ali um círculo do lado da Judéia, localizando Jerusalém e as províncias do povo hebreu na época de Jesus, a Palestina sob o reinado de Herodes, mostrando mais acima aquele pequeno azul com o mar da Galileia e no meio a Samaria. A Judéia e a Samaria tinham um procurador romano que na época de Jesus era Pôncio Pilatos, muito conhecido da história bíblica. Ele detinha os poderes executivo e judiciário que foram delegados por Roma para resolver os assuntos deste território, desde que não se relacionassem com a fé judaica. Nós observamos isso muito quando do julgamento de Jesus. A Galileia tinha um rei que era Herodes, que morava em Tiberíades, o mesmo Herodes que mandou degolar João Batista. Ele era o senhor das 7 províncias, Judéia, Samaria, Galiléia, Pérea, Traconites, Bataneia e Auramites. A Palestina era um país essencialmente agrícola. Na Galiléia, de terras mais verdejantes, produzia-se trigo, cevada, oliveiras, legumes, frutas e vinho. Na Judéia, de terras menos férteis, desenvolvia-se mais a pecuária, rebanhos de grande porte, como gado e camelos, e de pequeno porte, como ovelhas e cabras. Observem que não havia criatório de porco, porque o Velho Testamento proibia o consumo de porco pelos judeus. No lago Tiberíades, mar da Galileia, desenvolvia-se a pesca. As memoráveis passagens de Jesus por lá veremos nas próximas aulas. E nas cidades e nas aldeias havia muito artesanato, como jarros, pratos, tecidos, roupas, couro, perfumes, alimentos típicos, etc. O Sinédrio, seu poder restringia-se aos assuntos religiosos, ao Conselho Supremo da comunidade israelita, composto de 71 pessoas, dividida assim: os grandes sacerdotes, que moravam em luxuosos palácios, os anciãos, chefes de grandes famílias, e os escribas, que eram intelectuais que tinham o dom da escrita. Os partidos políticos e religiosos. A classe dominante era a dos saduceus. A oposição era feita pelos fariseus, os zelotes e os essênios. Os saduceus eram defensores da ordem estabelecida, eram conservadores e cooperavam com o imperialismo romano. Já os fariseus, a religião para eles era mais um meio de subir do que objeto de fé sincera. Os zelotes eram guerrilheiros. Exemplo, nós vamos ver mais na frente, o caso de Barrabás. E os essênios viviam mais afastados, contestavam a legitimidade dos grandes sacerdotes e não frequentavam o grande templo de Jerusalém. O templo, todos os dízimos, oferendas, donativos, vendas de produtos consumidos nos holocaustos, inclusive os de carne e sangue para adubo, redundavam em benefício da classe sacerdotal. Eram imundos os produtos dos mercadores e camponeses que deixavam de pagar os tributos devidos ao templo. No Novo Testamento, nós vamos encontrar nos evangelhos, os 4 evangelhos aceitos pela igreja formal, pelo catolicismo, que foram os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A história está nos Atos dos Apóstolos. A doutrina está em cartas e epístolas, principalmente as de Paulo. Está em Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e assim por diante. As profecias estão no livro Apocalipse, o último livro do Novo Testamento.
Bem, o São Jerônimo foi um padre que traduziu os escritos do Antigo para o Novo e do Novo Testamento para o latim no século IV depois de Cristo. Então vocês vejam que no ano 300 e pouco, né, a formação da Igreja Católica, o São Jerônimo faz então a tradução e a união, veremos mais à frente depois, a união do Velho com o Novo Testamento. Os evangelhos canônicos, que são os que a Igreja reconheceu como autênticos, são os de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos apócrifos não são aceitos como autênticos e são vetados do primeiro concílio de Nicéia, aquele concílio lá que o Constantino fez no século IV, também depois de Cristo. São os evangelhos de Tiago, Tomé, Filipe, Madalena, Pedro, Nicodemos, além de fragmentos sobre a infância e a paixão de Cristo, a narrativa de José de Arimateia, o relatório de Pilatos, entre outros tantos. Dizem que são cerca de 60 evangelhos apócrifos. Ao longo de muitos séculos, as escrituras foram copiadas e recopiadas, recebendo adulterações e interpretações variadas. Difícil afirmar o que é autêntico e o que foi alterado. O bom senso e a racionalidade devem sempre prevalecer. O Evangelho segundo Mateus, vamos conhecer um pouco Mateus, ele era publicano, ou seja, ele era cobrador de impostos. O mais estudado e comentado, né, porque Mateus traça a vida histórica e cronológica de Jesus, enaltecendo o trabalho de pregação do reino dos céus. Ele fala da fundação do reino dos céus, que o reino dos céus está em ação através dos milagres. Fala do mistério dos reinos dos céus, ou seja, a figura velada das parábolas. Fala do reino dos céus como comunidade visível e organizada, considerando Pedro como a pedra angular da nova igreja. E fala do aspecto escatológico do reino dos céus, a implantação deste na terra. Bem, o Mateus ele é muito bem retratado no seriado The Chosen. O ator interpreta um personagem autista que está acompanhando Jesus e anota em tempo real tudo aquilo que Jesus fala. Imperdível esse seriado. O Evangelho segundo Marcos não teve o mesmo êxito dos outros porque o seu conteúdo está mais desenvolvido em Mateus e em Lucas. Santo Agostinho fala que o Evangelho de Marcos é o resumo do de Mateus. A sua autoridade está fundamentada na narração de Pedro, testemunho ocular dos fatos, ou seja, Marcos foi discípulo de Pedro. O Evangelho segundo Lucas, que também não conheceu Jesus, foi focado em escrever a história de Jesus. É o evangelho para os helenistas, para os gregos, né? Pois é o único escritor que veio do paganismo. Como o de Marcos, é de segundo plano, pois viveu à sombra do apóstolo dos gentios, Paulo. Lucas acompanhou Paulo em suas viagens de pregação. A sua catequese fundamenta-se em Jesus como Salvador, as lições na cruz e o poder da ressurreição. O Evangelho segundo João, considerado o Evangelho espiritual, João queria penetrar a profundidade do Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne, ou seja, o Verbo encarnado em Jesus. Está lá no início do seu Evangelho, né? Clemente de Alexandria, um grande pensador da Igreja, fala o seguinte: João, o último de todos, vendo que o aspecto material da vida de Jesus fora ilustrado por outros evangelhos, inspirado pelo Espírito Santo e ajudado pela oração dos seus, compôs um evangelho espiritual. Então é o evangelho mais emotivo, né? Até porque João foi um apóstolo muito próximo de Jesus. Bem, sobre os evangelhos apócrifos, descobriu-se numa caverna no Egito, em 1945, mais de 50 documentos conhecidos como Nag Hammadi.
O grande pesquisador espírita Hermínio Miranda comenta que seu foco não é a evocação da morte de Jesus, não constrói uma crença sustentada sobre o martírio, mas sobre a vida. Não se baseia na salvação coletiva pelo sacrifício do Cristo. Tal compreensão de imediato nos remete à responsabilidade individual sobre a evolução de cada um. Então, Hermínio Miranda faz uma interpretação muito boa nesse livro que ele lança sobre o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Maria Madalena, num dos poucos fragmentos que restaram, Cristo ressuscitado instrui os discípulos a espalhar o gnosticismo, ou seja, a doutrina do conhecimento, e avisa que não deixou leis. Afirma que Jesus transmitiu segredos a Madalena. O gnosticismo foi condenado como heresia pela Igreja, no início da Igreja Católica, e um pedaço foi descoberto em um mosteiro egípcio em 1896. Né? Bem, essa história de Maria Madalena está romanceada nesse livro, O Código da Vinci, do escritor Dan Brown, né? Também temos um filme sobre isso, e ele teria até colocado que Maria teria sido esposa de Jesus e deixado descendentes. Né? Bom, vamos aos 12 discípulos. Nessa foto representada, nessa imagem, nessa pintura representada pelo Leonardo da Vinci, né, da Santa Ceia, com Jesus e os seus 12 discípulos na última refeição que fizeram juntos na quinta-feira da chamada Semana Santa, conhecendo cada um deles. O André, irmão de Simão Pedro, pescador em Cafarnaum, e Galileu de Betsaida. Foi o primeiro a ser afastado do lago do Tiberíades para receber o título de pescador de homens. Foi também o primeiro a recrutar novos discípulos para o Mestre. Ouvia, observava, seguindo Jesus por toda parte. Foi crucificado em cruz em forma de X. Bartolomeu, missionário na Índia, na Armênia, na Mesopotâmia, Pérsia e Egito. Oficiais armênios tiraram-lhe a pele, estando ele ainda vivo, decapitando-o em seguida. Galileu de Canaã exerceu papel fundamental junto a Pedro e demais apóstolos para que Paulo fosse aceito no meio dos discípulos. Um pequeno evangelho apócrifo é também atribuído a ele. Filipe, Galileu de Betsaida, cidade de André e Pedro, seguidor de João Batista, fazia parte do Estado-Maior do Colégio Apostolar. Junto com Pedro e João, conheceu Paulo e Lucas, pregou na Frígia, Ásia Menor. Morreu idoso. João Evangelista, Galileu, 6 anos mais jovem que Jesus, foi o discípulo mais jovem, filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago Maior, o Tiagão. Autor do Evangelho em torno do ano 100 depois de Cristo, de epístolas e do Apocalipse também. O Evangelho de João é o mais espiritualizado, revelando Jesus como o Verbo divino entre os homens. Não é de fácil compreensão, porque requer um certo nível de espiritualização do ser humano. João recebeu forte influência dos ensinamentos essênios. Judas Iscariote era comerciante em Jerusalém, oriundo da cidade de Queriote. Teria traído Jesus por 30 dinheiros porque estava convencido de que ele provaria ser o Messias prometido. Enforcou-se quando reconheceu seu erro. Teve seu resgate final no ciclo de reencarnações como Joana d'Arc, quando também, como a grande médium da França, né, que libertou os franceses do jugo dos ingleses, é vendida também por 30, traída por 30 moedas de ouro. Né? E uma história interessante sobre Judas é contada pelo irmão X, né, o escritor Humberto de Campos, numa entrevista que ele recebe de Judas,
contida no livro Palavras do Infinito, pela psicografia, naturalmente, do Chico Xavier, aonde o irmão X encontra o Judas numa colina, olhando para Jerusalém, em plena Semana Santa, e ele pergunta a Judas porque ele está usando aquela aparência do tempo que ele tinha como Jesus e não como de Joana d'Arc. E aí ele fala que ele prefere permanecer com a aparência de Judas porque foi a época que a reencarnação que mais marcou sua vida como discípulo de Jesus e que agora ele compreendia, né, a verdadeira mensagem do Cristo. Bom, o sexto apóstolo foi Judas Tadeu, filho de Alfeu, talvez irmão de José, e de Cleófas, prima ou irmã de Maria. Era irmão de Mateus e de Tiago menor, o Tiaguinho. Ele e seus irmãos eram chamados irmãos de Jesus. E talvez realmente tenham sido irmãos carnais de Jesus, né? Vamos ver isso na frente, na próxima aula, quando estudarmos a família de Jesus. Morreu em Edessa, na Pérsia, a machadadas. Teria sido o esposo das bodas de Canaã. Mateus ou Levi, né, que a gente já citou anteriormente, era Galileu, filho de Alfeu, irmão de Tiaguinho e de Tadeu. Era publicano, profissão desprezada pelos judeus, teria escrito o primeiro evangelho, a fonte que deu origem aos demais, em aramaico e totalmente desaparecido, esse evangelho, né? Pregou na Etiópia, onde morreu, revela Jesus com características humanas, não divinas, e fala da sua genealogia. O oitavo discípulo, Pedro, pescador de Betsaida, irmão de André, identificou Jesus como Messias, filho do Deus vivo, líder e participante ativo do círculo interno de Jesus, com Tiago Maior e João. Na transfiguração, na cura da filha de Jairo, na agonia do Jardim das Oliveiras. Está sempre presente Pedro. Organizou a última ceia e liderou muito os demais companheiros de doutrina. Negou o mestre 3 vezes, morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, a seu pedido. Isso está contido num livro que vamos citar daqui a pouquinho. Simão Zelote pertencia à seita ultranacionalista e não religiosa dos Zelotes, né? Uma seita de guerrilheiros, a qual lutava para a libertação de Israel dos romanos. Era de Canaã, daí ser chamado também de Simão Cananeu, né? Vivia de profissão de pescador. Simão permaneceu na Palestina pregando o evangelho. Foi morto após ter sido cerrado ao meio. Bem, Tiago Maior, ou Tiagão, era galileu, filho de Zebedeu e Salomé, pescador e irmão de João. João Evangelista, né? Não se esqueça. Fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Foi morto decapitado pelo rei Herodes Agripa em Jerusalém. É considerado patrono da Espanha, em Santiago, né, de Compostela, famosa cidade de peregrinação, onde acredita-se estejam seus restos mortais. Falávamos de Pedro, e nesse famoso romance Covades, a história de Pedro é bem retratada pelo seu escritor, por esse escritor, onde ele nos narra que em um dado momento Pedro está em Roma e é advertido de que estão perseguindo os cristãos e que ele deve fugir. Então ele toma de madrugada o caminho para fora de Roma, pela Via Ápia, e a uma certa altura do caminho, ele e o jovem que o acompanhava veem um estranho passar na direção contrária, indo para Roma. E aí ele se detém um instante e ele percebe que aquele homem lhe era familiar. Ele se volta, corre atrás do homem e quando tira o capuz do homem, vê que era Jesus. E ele fala então a famosa frase em latim, Quo vadis Domini? Ou seja, onde vai, Senhor? E aí Jesus sorri e fala, eu vou ser crucificado novamente no seu lugar.
né? E desaparece. Aí Pedro então volta e então aceita então ser crucificado de ponta cabeça, como falamos anteriormente. Bem, o 11º apóstolo foi Tiago Menor, o Tiaguinho, né? Ele era nazareno, chamado de o Jovem, de o Justo. Era filho de Alfeu, irmão de Mateus, e de Judas Tadeu, primos ou talvez até irmãos de Jesus. Possível autor da epístola e tido como pregador que falava com autoridade. Paulo teria se aconselhado com ele várias vezes. Pilar do cristianismo em Jerusalém, dirigiu a igreja após Pedro partir para suas peregrinações. Atirado do alto do templo pelos fariseus e depois apedrejado em cerca de 62 depois de Cristo. Tomé, o último, chamado de João Dídimo, ou seja, gêmeos, né, porque ele tinha outro irmão, aparece em 3 momentos especiais: quando se proclama pronto para morrer por Cristo, quando indaga a Jesus qual é o caminho a seguir e quando duvida da ressurreição de Jesus. Foi missionário na Índia, onde é considerado fundador da seita dos cristãos malabares. E ficamos por aqui, recomendando que vocês não deixem de assistir a série The Chosen, que está na 4ª temporada e mostra com muita fidelidade tudo o que ocorreu com Jesus e com seus discípulos. É muito fácil assistir, gente. É só baixar o aplicativo The Chosen na sua Smart TV e lá estarão todos os episódios gratuitamente para vocês. Na próxima aula, vamos estudar o nascimento e a infância de Jesus, buscando então nos aprofundar mais nos seus ensinamentos. Agradeço a todos vocês e que estejamos todos em muita paz. Um grande abraço.